que pode muito bem nos enganar. Olhando-nos fisicamente para tais, podemos dizer, esses são verdadeiros obreiros aprovados. Biblicamente falando sobre esses personagens, se você abrir a Bíblia lá comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, o próprio Paulo vai trazer para nós como são as aparências desses infiltrados em nosso meio. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, eles não se apresentam-se como obreiros fraudulentos, como falsos apóstolos, porque seria fácil para mim e para você detectá-los, né? Avistar e dizer, ali está alguém que é um falso obreiro. Então, a aparência dessas pessoas, elas são transfiguradas em apóstolos de Cristo. Logo, nós entendemos que não só é transfigurado, mas também parecem-se o quê? Ministros da justiça, é como está escrito no versículo 16. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Observa-se. Então, esses introduzidos têm o quê? Aparência ou têm perfil de pessoas o quê? Honestas, pessoas o quê? Justas. Amém? Então, eles não só têm aparência, palavras, frutos, sinais, eles produzem. Tudo isso está encaixado na pessoa do ímpio ou do obreiro fraudulento, aquele que vai introduzir a heresia no nosso meio. Por isso, a igreja precisa, mais do que nunca, buscar o Espírito Santo de Deus e pedi-lo ao Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento do Espírito, para que nós não possamos ser o quê? Enganados. Amém? Amém. Então eu quero falar sobre essa palavra para os irmãos, porque nós já estamos vivenciando muitas pessoas fazendo tais graças na frente da igreja. E a igreja, como eu falei, ela abraça, por causa de que a aparência está perfeita, está bem colocado. Mas vocês observaram aqui, Paulo disse que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura o quê? Em anjo de luz. Amém? Se for necessariamente, ele se transfigura em anjo de luz. Agora, em todo respeito às epístolas escritas, essa doutrina do herege não iniciou-se com os apóstolos, não se iniciou-se na casa de Judas que nós lemos. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele relatou isto para a nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 10, você vai ler aqui comigo alguns versículos que você vai entender o que eu estou dizendo. Capítulo 10, versículos de número 8, por exemplo, está escrito assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Ora, será de quem será que Jesus está dizendo aqui, todos quanto vieram antes de mim? Você deve entender que a parábola do bom pastor, no livro de João, capítulo 10, Jesus está trazendo aqui um tipo de palavra para mostrar aos seus a forma como as ovelhas não atentam para a voz do estranho, mostrando o pastor natural. Portanto, ele trata aqui o mercenário, na primeira parte da epístola, no versículo 5, de estranho. Ele fala, as ovelhas do pasto, elas não veem
através da voz de quem? De um estranho. Ele chega a dizer aqui no versículo 8 que todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Desta parte, Jesus começa a ensinar-lhes que pessoas que vieram antes dele. Será que Jesus está falando isso dos profetas, santos homens de Deus? De forma alguma. Será que ele está falando isso aqui de quem que veio antes de Jesus? Bom, segundo alguns historiadores, no tempo em que Cristo aqui deixou esta palavra escrita, né, já havia manifestação do pseudo-messias. Pessoas que se auto-intitulavam-se ser alguém, um chamado, um escolhido, um Messias, um Redentor, um Salvador. Então Jesus denominou essas pessoas que vieram se auto-titulando ser falsos. Eles é o quê? Falsos. E Jesus os chama de mercenários. Chama mercenários. Diga, mercenários. Os mercenários que não são pastor de ovelhas, eles vê vir o lobo e faz o quê? Deixa as ovelhas e a foge. O lobo a dispersa. Observa-se, nós temos o pensamento de colocar o versículo 10 numa culpabilidade de Satanás. Nós temos essa possibilidade. Nós falamos, o diabo veio o quê? Roubar, matar, destruir. Não, o diabo não veio roubar, matar e destruir. Segundo a leitura, quem veio matar, roubar e destruir é quem? Quem é? O mercenário. O mercenário veio fazer isso. E o que é o lobo aqui? O lobo é o diabo. E o diabo vem fazer o quê? O diabo vem dispersar. Amém? Ele veio o quê? Dispersar. Ele veio para o quê? Dispersar. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aleluia! Nós estamos guardados pelo bom pastor. Glória a Deus. Mas nós temos esses inimigos que estão ao nosso o quê? Derredor. Amém? Amém. Então, Jesus é quem começa com essa doutrina. Aí, para você entender que a Bíblia interpreta a Bíblia, se você abrir a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, aí você vai encontrar algo muito importante para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo ali. Aqui a Bíblia fala que foram presos 2 homens de Deus, né? Pedro e João. E a Bíblia Sagrada diz que eles foram levados até o Sinédrio. E chegando nesse dia, Gamaliel estava entre o Sinédrio. No versículo 34, no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ler assim: mas levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Presta atenção, este Gamaliel é o mesmo que Paulo foi instruído por ele. Este homem é um homem de um intelecto acima, amém? O QI dele está acima dos demais. E a Bíblia diz que este homem aqui pediu para que pudesse tomar os apóstolos que ele estava sendo julgado e o levasse para fora, porque ele queria trazer para eles um entendimento de que antes de Cristo houve-se também pessoas levantadas. E é esse a quem Jesus refere lá atrás, dizendo que todos quanto vieram antes de mim são ladrões e o quê? Salteadores. Aí você vai encontrar esses personagens aonde? No versículo 37. Leia na sua Bíblia para você ver. Está escrito assim, ó. Depois deste levantou Judas. Versículo 36. Porque antes desses dias levantou-se Deutas. Está vendo aí? Dizendo ser alguém. E este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que ele deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe davam ouvidos foram que? Dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra
é de homem, se desfará. Mas, se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça que sedes também achado combatendo contra a Deus. Presta atenção, o que nós entendemos aqui? O que é aquilo que Jesus estava falando lá atrás comunga com isso aqui? Gamaliel, que também ouviu falar que Jesus ressuscitou dos mortos, já tinha percebido mudanças no comportamento dos seus seguidores e a fé dos seus seguidores, sinais verdadeiros dos seus seguidores. Ele falou, esses é diferente dos demais. Os demais ferimos, os introduzidos passados, nós ferimos, nós matamos, sei lá, nós colocamos para correr, e logo se desfez toda a sua palavra, toda a sua doutrina, foi jogada por terra. Mas esses não. Esses estão convictos de que estão fazendo a obra perfeita. Diga glória a Deus. Então, essa palavra que eu estou trazendo aqui, comunga com o quê? Comunga com os introduzidos. Eles trazem uma aparência, eles trazem uma conformidade doutrinária aparentemente igual, mas não é. Diga, não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, os introduzidos fazem assim. E nós precisamos ter discernimento espiritual para que a doutrina dessas pessoas caídas, elas não nos atinja também. Como eu já disse, eles têm aparência. Diga, eles têm aparência. E a aparência deles ajuda bem, porque aparentemente são o quê? Ministros de justiça. E como é que você olha para alguém que tem uma aparência de ministro de justiça sem o Espírito Santo de Deus para discernir para você? Você julga essa pessoa uma pessoa o quê? Correta, certa, legítima. E você quer o quê? Apoiá-la, ouvi-la, acatar os seus conselhos. Então vejamos, eles só não têm aqui aparência, gente. Mas eles também têm palavra. Diga, eles têm uma palavra. Eles têm uma palavra. Que se eles tivessem apenas uma aparência, mas se eles não tivessem uma palavra, pastora Solange, nós poderíamos vencê-lo, porque nós temos uma palavra. Amém? Mas o falsário não só tem uma boa aparência, mas também ele tem o quê? Uma palavra. Então volta lá para de novo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Paulo fala que eles têm uma palavra, mas é palavra sem efeito. Amém? É uma palavra sem o quê? Efeito. Então volta lá e você vai ver. Porque se alguém for pregar outro Jesus, então eles têm um Jesus também. Eles têm um outro Jesus, eles têm um outro Jesus. Você está vendo como é que é o perigo? Eu vi pessoas passando por aqui outro dia, e eles pregam um evangelho que não é o evangelho que nós pregamos. E eles pregam um Jesus que não é o Jesus que nós pregamos. E as pessoas a recebem, ouvem, chamam-os de irmão. Mas aqui está escrito, olha, porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receber outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão que sofrereis. Então, o que eles estão te ofertando, aparentemente, ou a embalagem é perfeita, mas o conteúdo é mortal. Diga, o conteúdo é mortal. O diabo, presta atenção, ele muda a embalagem para te enganar, mas o conteúdo é letal, é mortal até agora. Diga glória a Deus por isso. Então a igreja precisa ter o discernimento espiritual para que esta igreja, ela não venha de forma alguma, obrigado minha filha, de forma alguma ser enganada pelo quê? Os falsos profetas. Amém? E o que nós mais estamos assistindo hoje são falsos profetas. Homens que estão aí inventando doutrina, costumes, homens que estão levantando com sinais de mentira. E eles as têm. A Bíblia fala que eles têm sinais? Fala. Amém? A Bíblia fala que eles têm fruto. Você tem fruto? Eu tenho fruto. Você tem fruto? O fruto que é produzido em mim, pastor, é fruto do arrependimento. Amém? É fruto do Espírito. Diga glória a Deus por isso. São 9 os frutos do Espírito.
mas eles também têm fruto. Apesar de ser uma aparência de fruto, mas eles também têm o quê? Fruto. Então vamos ver o fruto dele. 2 Timóteo, abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo. Aí você vai ver e falar, meu Deus, pastor, como é que nós vamos fazer com essa qualidade de pessoas? Irmão, discernimento do Espírito. Amém? Amém. Para que você não seja contaminada. Então vamos lá, ou contaminado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5, porque isso é muito importante, ó. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está escrito aí, destes, abraça-te. Está escrito o que aí? Deste o quê? Afasta-te. Mas às vezes nós não conseguimos afastar. Por que não? Porque a aparência da fala é dócil. Não me confronta o evangelho dele. O evangelho que essa pessoa prega me faz ficar com delícias. Tem desejo. Ao invés de me colocar numa confrontação e entender que esse evangelho está me prejudicando, sabe o que eu faço? Eu agrado. Porque são palavras o quê? Gostosas de se ouvir. E são coisas favoráveis para a minha carne. Então essa é a segunda parte que nós iríamos falar. Amém? Essas pessoas têm potencialidade de fazer o quê? O que Judas escreveu aqui, olha, né? Converterem em dissolução a graça de Deus. Aí nós vamos falar sobre a palavra dissolução um pouquinho mais tarde, porque eu quero tratar com vocês aqui que essas pessoas só não têm fruto, mas também têm sinais. Eu estou mostrando para vocês a característica dos infiltrados, para que você possa entender que essas pessoas, elas são capacitadas para suas no que elas estão fazendo. E que elas não são um ser bobinho ou alguém despercebido, é uma pessoa preparada, capacitada por um espírito. E que não é de Deus. Amém? E que não é o quê? De Deus. Então, segundo Tessalonicenses, abra lá a sua Bíblia Sagrada, hoje seria para estudar a Bíblia, né? Aí fica bom para mim, porque eu também gosto de falar, você gosta de ouvir. E vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9. Olha o que está escrito. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal e prodígios de mentira. Essas pessoas são capacitadas, são obreiros fraudulentos, aparentemente são ministros de justiça, mas essas pessoas são capacitadas pelo próprio Satanás, para fazer o quê? Para demonstrar poder, sinais e o quê? Prodígios. Mas a Bíblia deixa claro, é sinais e prodígios de mentira, amém? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então as pessoas que muitas vezes se achegam a essas pessoas e abraçam este evangelho que Paulo falou, que com razão você sofre quando abraça, essa pessoa, ela verdadeiramente se desvia-se da verdade. Amém? Ela não se apega à verdade. Ela prefere viver o quê? Este evangelho misto. Esse Jesus misto. Esta obra sem cobrança. É o evangelho light. É uma hipergraça mentirosa. Essas coisas não existem. Diga glória a Deus por isso. Eu amo a graça de Deus. Porque junto à graça de Deus existem mandamentos que se a gente desfrutar desse mandamento, nós somos mais do que bem-aventurados. Diga glória a Deus. Ah, não, pastor, a graça é a graça. Não, a graça me traz alguns mandamentos especiais. E é importante que eu a pratique. Ela é bem para a minha alma. Diga glória a Deus por isso. Então vejamos só. Eles têm o quê? Sinais. Ô, gente, então esse povo está parecendo com nós. Fala a verdade. Por quê? Eles têm uma boa aparência. Nós também temos uma boa aparência. Amém? Amém. Ou não tem? Nós temos. Amém? Amém. Eles têm uma palavra. Nós também temos o quê? Nós temos uma palavra. Olha para você ver. Eles têm fruto e nós também temos o quê?
frutos. Eles têm sinais, nós também temos misericórdia. Como discernir isso? Como entender? Como enxergá-los em nosso meio? Está vendo, pastor, o perigo que é? Está observando, igreja? Como que é difícil ter o discernimento de que verdadeiramente esse é como ele fala, o falso e o verdadeiro, o santo ou o profano. Por isso que a igreja precisa estar orando, vigiando, jejuando, amém? Então até é quase que o inverso, é vigiando, orando, jejuando, lendo a Bíblia e ouvindo com que? Atenção à palavra. Então observa só, então eles têm sinais, eles têm fruto, eles têm a palavra. Agora o que mais eles têm? Eles têm moradia. Você sabia que eles têm moradia fixa? O falsário tem moradia fixa. E o que você vai ficar mais triste agora, você não sabe o que é. Ele mora onde? Em nosso meio. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu achei que eu estava longe, mas ele está perto. O falsário tem morada. Vamos ver? Judas, versículo 12. Leamos então a palavra? Esses são manchas. Está escrito aí. Esses são o quê? Manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, e nós estamos vivendo isso. Levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Aí você pergunta, pastor, onde que é a moradia dele? A moradia dele está aqui, ó, na parte A do versículo aí, ó. Lê para você ver, ó. Ó, esses são manchas em vossas festas de caridades, banqueteando-se aonde? Convosco. Meu Deus, eu achava que ele estava longe, não está perto. Eu achava que ele morava lá na China, não, ele mora aqui. E ele está próximo. Amém? Por isso que a igreja precisa ter discernimento no Espírito, para que essas coisas não sucedam. Aí observa só, o que significa manchas? Como está na sua tradução? Na minha, manchas, tem a tradução, sabe o quê? Rochas ocultas. Como está aí na sua aí? Rochas submersas. Rochas submersas. Amém? Rochas o quê? Submersas. O que uma rocha submersas não pode fazer? Eu falo para você o que pode fazer. Ela pode tirar a vida de uma pessoa quando ela não conhece o local que mergulha, e mergulhando-se pode se topar com uma rocha e morrer. Quantas vidas nós já não vimos perdidas com essa tendência? A pessoa chega, a água está maravilhosa, ela pensa, eu vou pular, pulou, bateu com a cabeça e nunca mais voltou. Já tive histórias assim e já ouvi histórias assim. Uma rocha oculta também é algo que você pode não ver. Uma grande nau, por exemplo, pode ser destruída por causa de quê? Uma rocha oculta. Você veja que ela é algo para destruir e não é algo visível. Aí hoje eu lembrei de um provérbio que meu avô falava conosco da seguinte forma. É toco pequeno que arranca unha. A senhora sabia disso? Toco pequeno é que arranca unha. Ou seja, a invisibilidade do problema, pastor Songe, é que nos destrói. Tá entendendo? Você não anda por aí afora e vê um toco dessa altura assim e bate o pé nele. Ah, eu bati o pé nesse toco porque eu vi esse toco na minha frente. O que arranca a sua unha é toco pequeno, meu filho. Então, coisas que para você e para mim, às vezes não é nem o tanto quanto vale, é o que está destruindo. Eu acho até o que não está destruindo, o que está destruindo a igreja, sabe o que é? É o não tem nada a ver. Hoje tem um negócio de, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E tudo tem a ver, diga, tudo tem a ver. Observa só, eles estão banqueteando aonde? Nas nossas festas de caridade. É aqui que ele habita, gente. Amém? Eles banqueteiam convosco, né? Apacentando a si mesmo. Então, eles estão aí. Agora, quer ver uma coisa interessante que eu notei que eu precisava ler para vocês? O que eles produzem? Versículo 13. Eles produzem nada, mas fazem barulho. Eles produzem, mas fazem. Por quê? Olha só o que está escrito aí no versículo 13. Ondas impetuosas do mar, eles escumam, né?
as suas mesmas abominações. Então é como um mar bravio, que lança de si o quê? Lama e lodo. Não faço nada com lama e lodo. Faço com argila. Mas com lama e lodo eu não consigo fazer nada. Agora observa, você vê aqui uma coisa interessante. Então eles são ondas impetuosas do mar, né, que escumam suas mesmas abominações. São estrelas errantes. Observa essa expressão. Estrelas o quê? Errantes. Para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Vocês leram comigo que desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Que visão! Que visão! Que homem espetacular! Que homem espiritual! O sétimo depois de Adão teve uma visão da amplitude da obra do Messias. Ele viu, sabe o que? Esse homem, ele viu a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo com seus milhares e milhares. Que visão! Meu Deus! Nesse homem, ele é o sétimo depois de Adão. Ele conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, ver a volta do Messias, minha filha. Diga glória a Deus por isso. O Espírito Santo que está nesse homem aqui, hein? Amém? Para lhe fazer entender isso que está acontecendo agora. Amém? Daqui dias essas profecias, elas serão concluídas. Muito bem. Então nós estamos entendendo que esses homens ímpios, eles têm todas essas qualificações. E eu estou dizendo dessas qualificações porque são essas qualificações que vai fazer sentido na palavra de Judas no versículo 4, na parte B do versículo. Se você não entender quem é esses personagens, homens ímpios, que introduziram em nosso meio heresia de perdição, se você não tiver uma estrutura como eles agem, você vai ver que eles não têm poder. Mas quando você entra na estrutura e vê quem está ali atrás dele, você vê, não, eles têm potencialidade. Amém? Então veja comigo aqui, só para a gente acabar de entender isso aqui. Se tem falso profeta, irmão, vocês acreditam também que existe falso povo? Tem que ter. Amém? Amém. Não existe um falso que não tenha seguidor. Então vamos lá, vamos ver se tem isso aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Olha o que está escrito. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentino que? Perdição. E muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Gente, fala para nós. Nós não estamos vendo isso acontecer dia e noite, não? Nós não estamos assistindo de camarote essas coisas acontecerem, não? Homens negando a Cristo Jesus. Ainda outro dia um homem que já pregou em congressos grandíssimos aqui no Brasil. Congressos grandíssimos esse homem já pregou. Eu estou falando com você porque eu vi ele pregar. E outro dia agora ele pegou e negou a Cristo. Falou que orações dirigidas a Cristo Jesus são orações perdidas, porque Cristo Jesus não pode fazer nada por ninguém. Ele negou o Cristo da sua salvação. Aí esse homem caiu numa depressão, tá? Ele caiu numa depressão profunda. Ele ficou triste da vida, ele ficou aborrecido. Agora ele voltou. O lobinho, o quê? Ele voltou porque o pasto onde estava, não estava dando para ele o quê? Dinheiro. O pasto onde ele estava, pastor, é minguado. Aí o que ele fez? Ele voltou para onde? Ele voltou para o rebanho. Ele introduziu outra vez aonde? No banquete. Ele está se banqueteando. E o povo sabe o que está fazendo, irmã? Dando outra vez a mesma oportunidade. Por quê? Porque as palavras são palavras macias. São palavras gostosas de se ouvir. São discernimento que ninguém nunca leu na Bíblia Sagrada. Ele traz, aí o povo fica assim,
Olha que maravilha, olha que beleza, olha que interpretação. Ele se auto-titula também alguém muito especial. E aí fica nessa forma de vivência. Sai do meio do povo, fala mal do Cristo, fala mal da Bíblia, fala que a Bíblia não é verdade, fala que Jesus Cristo não é verdade, aí cai em depressão profunda, e só quem arranca a depressão é o poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele fica lá tristinho, aí ninguém investe nele, ele vai só empobrecendo, e aí ele fala, não, peraí, eu não posso trocar aquela fonte de renda não. Aí ele volta outra vez, aí tem a pastorada, né? Que graças a Deus no Brasil nós temos mais, como fala, pastor do que ovelha. Aí coloca outra vez, introduz ele, e ele continua outra vez o quê? A escumar as mesmas, o quê? Abominações. E a igreja vai só inchando. Vai só o quê? Inchando. Ela não cresce, ela o quê? Incha. Então observa só para você ver. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, vamos ver o que Paulo está escrevendo a respeito dessa questão lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o que Paulo fala sobre ele. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não sofrem o quê? A sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo o quê? Comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então nós descobrimos aqui, existem falsos apóstolos, falsos doutores, falsos profetas e falso povo, que apoia eles. Por que apoia eles? Porque eles falam, e a doutrina que eles falam não causa neles o quê? Estrago algum. É o evangelho da libertinagem. A pessoa pratica o que quiser no seu corpo. Meu corpo e minhas regras. Né? Meu corpo e minhas regras. Só que no corpo de Cristo não é assim, não. Quem manda no corpo de Cristo, aqui na igreja, é o cabeça chamado Jesus Cristo. Quem rege o corpo da noiva de Cristo é a palavra do Senhor. E quem está aqui guiando é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Todavia, irmãos, então virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichões, coceira no ouvido, não querem ouvir a palavra. Preferem uma palavra oba-oba. Preferem, sabe o quê? Como é que fala? Um dito de palavras que não lhe faz ser constrangidos, não querem passar uma vergonha momentânea, mas querem perder a salvação eterna. É eles, pastor Solange, que estão aplaudindo a informação errada. Amém? Por quê? Porque não querem sofrer a sã doutrina, não querem aprender com a palavra, não querem renunciar ao pecado. Amém? Então nós estamos observando isto. As pessoas estão adentrando as igrejas para poder viver na igreja o que eles vivem no mundo. E a igreja não é o mundo. Diga glória a Deus por isso. A igreja, temos que estar santos e santificados. Então, o ensino que essas pessoas estão escumando na cabeça das pessoas, dá a eles algum poder, dá a eles alguma libertação? De forma alguma. Lá em Efésios, abra sua Bíblia comigo lá. Em Efésios, lá, nós vamos ler algo muito importante também, quando Paulo aqui está escrevendo a respeito do que eles estão ensinando e quais são as suas produtividades doutrinárias. Olha para você ver aí, ó. Efésios, capítulo 4, versículo número 17 e 18. Então está escrito aqui, ó. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregarem em dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, os falsos profetas, falsos ensinadores, os ímpios
que o nosso irmão Judas está nos revelando no versículo 7, no versículo 4, melhor dizendo, né? Eles mesmos têm uma doutrina, têm um ensinamento, que é esse que eu estou dizendo para vocês agora. O que faz com essas pessoas? Elas ignoram, ou seja, elas perdem todo o sentido. Elas perdem o quê? Todo o sentido. Está escrito aí, ó. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam o quê? Outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, nuvem negra posta sobre a sua cabeça, vivendo aqui uma vida separada de Deus, pela ignorância neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, irmão, a pior coisa que tem é conversar com uma pessoa que a consciência dele está cauterizada. E existem pessoas que têm potencialidade de fazer isso com as outras, matar a fé das pessoas, fazer acreditar no nada, fazer acreditar em ninguém, ou tirar o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi o caso do rapaz que eu contei para vocês. Então nós precisamos atentar bem para isso. As motivações das pessoas irem para a igreja não são as reais motivações para aprenderem a verdadeira palavra. São motivações, às vezes, para ouvir palestras, né, para poder fazer com que as pessoas se conscientizem, entre aspas, a libertinagem que se pode ter um com o outro. Às vezes, pessoas andam quilômetros atrás de líderes, e aí as pessoas vão atrás desses líderes libertinosos, dá uma liberdade, abre uma janela, uma porta para a influência maligna adentrar na família, irmãos. Esses são chamados por Judas de pessoas que vêm converter em dissolução a graça de Deus, fazendo com que as pessoas possam viver uma libertinagem carnal. Não era só isso, não. Então Judas está falando verdadeiramente desses homens que estão destronando a graça de Deus. Porque hoje, se você chegar perto de um crente e dar nele uma espremida, falar, olha, você tem que andar no caminho do Senhor, você tem que largar isso aqui, ele larga a igreja. Tem um monte de crente que larga a igreja porque não aguenta uma chamada de atenção pastoral. Se o pastor exigir, ele olha para um lado, olha para o outro, fala, não, para a igreja que falou de tal, lá eu sou mais bem recebida, eu sou mais bem recebido. E aí, pastor Soares, fica difícil, porque quem quer ficar só? É melhor, então, fazer o quê? Passar vistas grossas em cima do assunto. Mas só que isso não cura a alma, isso não salva a vida, não garante salvação. O que é graça? O que é que esses homens têm potencialidade de desfazer? Então, esses homens que eu acabei de citar para vocês, ele tem poder de arrancar do meu coração, do seu coração, a graça de Deus. E o que é graça? Graça é dom de Deus. Aleluia. Todos nós somos salvos pela graça. Então, vamos lá, outra vez em Efésios, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia lá. Não se canse comigo, não, por favor. Eu já estou terminando, tá? Falta 2 minutos e eu vou terminar. Olha só para você ver. Efésios capítulo 2, versículos de número 4, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo mútuo amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, não é isso? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pelas quais, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Não vem das obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Não deixa que os introduzidos em nosso meio, os ímpios de plantão,
introduza no seu coração, desfazer de você o desejo da salvação, alongando o seu sofrimento, ou diminuindo o sofrimento, ou colocando obstáculo, ou enxertando no seu coração libertinagem. O seu corpo é santo, diga, meu corpo é santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Meus membros não são para desonra, são para a glória de Deus. As pessoas precisam atentar para isso, minha irmã. Nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos cegos, não. Nós hoje temos aqui o meio da internet, que nos mostra o mundo e o fundo. E nós estamos assistindo pessoas cada vez mais ensinando libertinagens, sensualidade. Então a gente está percebendo que a igreja está sendo sensualizada por homens hereges, por pessoas que não têm compromisso com a graça. Amém? Porque uma graça, irmão, que não te leva ao arrependimento, que não te faz entender que Deus é bom em todo o tempo, que Ele é benigno, não é graça. Pode ser tudo menos graça. A hipergraça, isso não existe. É falácia de Satanás. O que existe é a graça, dom de Deus para a nossa vida. Então precisamos atentar para isso. Eu falei todas essas características má para que você entenda que esses homens que estão introduzindo isto, eles não nasceram ontem, não. E eles têm um espírito por trás, que é o Satanás, o próprio Satanás, que lhes induz, que lhes capacita. O diabo, nosso adversário, fala para você que isso é verdade. Fala para mim que é verdade. E fala para eles, vocês estão certos, esse é o caminho certo. Vocês é o caminho certo. Ô irmão, o diabo, para te enganar, ele te chama de filho de Deus. Glória a Deus. É isso que a igreja precisa entender nesses dias, pastora. Esses são os últimos dias. Não se inscreveu, se inscreve lá. E depois eu vou ler os e-mails para ver se estão lá. Tô brincando, não sei se estão. Amém? Vocês se inscrevem, dá um like, toca o sininho lá para vocês ficar na próxima vez, né? Ter uma notificação, compartilhe o nosso trabalho. Ajude-nos a pregar para mais pessoas. Amém? Amém? Essa palavra tem feito bom efeito no seu coração? Amém. Tem feito bom efeito no seu coração? Você acha que esta palavra pode alcançar mais almas além de você? Então nos ajude. Amém? Amém. Não vamos jogar nosso dinheiro da Wi-Fi fora, não. Vamos fazer almas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ganhar almas. Amém? Não vou saber. Não, e se dá dislike, eu não estou sabendo. Estou brincando. Qualquer coisa que você quiser colocar, ela pode colocar. Pedido de oração, tá? Para a gente orar para vocês e por todas as pessoas. Compartilhe o nosso trabalho, por favor. Amém? Pode comentar, né, pastor? Pode comentar, falar que o pastor prega ruim. Pode falar, não tem problema não. Eu aceito. Eu aceito as correções. Amém? Se quiser me elogiar, pode me elogiar. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor, ó Deus, por mais esta noite, porque o Teu Espírito Santo de Deus nos capacitou a falar. Pai eterno, seja conosco, nos fortifique, nos santifique, dai-nos uma semana de paz, de prosperidade. Meu Deus, vá adiante de nós, dai-nos livramento do homem sanguinário, do homem violento, daquele que sai com intento de morte. Repreenda-o, Senhor nosso Deus. Seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você.